Projeto desenvolvido por aluno do curso de design leva uma geladeira para o corredor de um bloco de salas do campus em Bauru. A intenção era testar o conceito de economia compartilhada. Deu tão certo que a geladeira é usada por quem deseja comercializar alimentos ou guardar o que vai consumir ao longo do dia. Na entrevista de hoje, vamos conhecer o livro Filhas do Anália Franco, Memórias de um Lar Coletivo. Ele é resultado do trabalho de conclusão de curso de 3 alunos do curso de jornalismo do campus em Bauru. É terça-feira, 21 de maio, o Unesp Notícias começa agora. Boa noite! Quem passa pelo bloco da sala 50 do campus da Unesp em Bauru se depara com um objeto no mínimo incomum para aquele ambiente, uma geladeira com muitos alimentos. A nossa equipe de reportagem foi saber por que ela foi parar ali e qual o objetivo dos idealizadores. 2 bananas nanicas orgânicas por R$1, uma melancia por 10. Quem preferir ainda tem outras opções por um preço bastante justo. Não gosta de fruta? Não tem problema. Nesta geladeira tem saladinhas, sanduíches naturais e até pão de mel. E funciona na base da confiança. É só escolher o produto, colocar o dinheiro na caixinha correspondente e pronto. Mas você pode estar se perguntando como essa geladeira foi parar no meio de um bloco de salas da Unesp? A ideia partiu deste ex-aluno de design. A geladeira é a parte prática de um TCC que falava de economia compartilhada. Então, como testar a economia compartilhada de uma forma rápida, prática e num ambiente que precisa de uma plataforma para alimentação saudável. Aí eu falei, tem que ser uma geladeira e tem que ser uma geladeira com base na confiança das pessoas. Então ela começa vendendo frutas, começa com o intuito de troca de produtos saudáveis in natura. E aí as regras de funcionamento vão sendo moldadas à medida que o experimento acontece. Qualquer pessoa pode usar o refrigerador, seja para comercializar um alimento ou simplesmente armazenar a comida que vai consumir ao longo do dia. Eu coloquei minha marmita aqui na geladeira porque eu passo o dia inteiro na Unesp, então eu sempre tenho que ter um lugar para deixar para a comida não estragar e depois poder almoçar aqui. Aí eu coloquei minha marmita. Eu acho bom que sempre tem talher ali que eu posso usar também, tem guardanapos, essas coisas. Antes, quando não tinha geladeira, como que você fazia? Eu não trazia marmita. Eu geralmente comprava coisa na cantina e etc. E acaba sendo melhor deixar a marmita aqui, porque eu acabo economizando dinheiro e também é um lugar que eu posso deixar. É muito caro, né? Ficar comendo só na cantina, assim, e também nem é tão gostoso. É muito melhor comida de casa. Então, é muito importante pra mim. E principalmente porque antigamente às vezes estragava a comida, né? Quando tinha que ficar muito tempo. Aí eu era obrigada a comer na cantina, agora tem essa possibilidade, é muito bom. A geladeira não custou barato, pouco mais de R$5.000, bancados pelo próprio Vitor. Por isso, ele vende as frutas e o que arrecada vai para pagar o eletrodoméstico. Além disso, cada aluno ou projeto que usa o espaço das prateleiras contribui com um valor semanal ou mensal. Quando a quantia total for recuperada, o uso passará a ser gratuito. A ideia de ter várias prateleiras e ter um volume grande de espaço livre era justamente porque a gente sabia que ia ter que me conectar com outros grupos, outras pessoas, outras redes para a gente conseguir preencher esse espaço e dar a rotatividade, a dinâmica de uso. Então, desde o início a gente já começou a convidar pessoas que participavam de projetos relacionados à alimentação para ver quem que ia, no fim das contas, depois de um tempo, começar a participar como ator aí de produção, de venda, de troca, de dar presente, que é um princípio muito básico do projeto também. Os integrantes da Enactus, por exemplo, têm um espaço reservado para guardar as saladas que vendem no projeto Saúde Embalada. A gente já mostrou a iniciativa do grupo aqui no Unesp Notícias. Por meio do empreendedorismo social, eles capacitam mulheres do Jardim Nicéia em Bauru. São elas que produzem as refeições e ficam com o lucro. Com a geladeira, as vendas que antes ficavam restritas à porta da biblioteca na hora do almoço, agora são feitas o dia todo. É uma forma de expandir dentro da faculdade, porque a biblioteca às vezes é muito restrita a quem estuda mais lá para cima. Então a geladeira que a gente atinge outros públicos, o que é muito legal, porque seria muito legal se a gente conseguir atingir a Unesp inteira com o nosso produto. Além de impactar as mulheres, a gente estaria promovendo a alimentação saudável, que eu acho que é algo muito importante. Já a Rafaela vende pão de mel. A receita veio da mãe, que é confeiteira.
A renda ajuda a estudante a se manter em Bauru. O pão de mel eu tenho feito desde que eu entrei aqui na Unesp, no ano passado. E eu deixo ele na geladeira principalmente porque às vezes eu tenho alguma atividade do projeto de extensão, ou não sei, não vou poder ficar aqui nesse período da tarde. Então deixo eles aqui para vender, ou durante a aula. E me ajuda, que aí eu consigo vender mesmo quando eu não estou aqui fisicamente. Porque antes eu ficava vendendo por aqui nas mesas e tal. E agora tem mais possibilidades. Quem frequenta o bloco da Sala 50 é só elogio à iniciativa. E muitos ainda acabam aderindo ao conceito de projeto em rede, colaborando para a manutenção dele. A gente aqui no campus, a gente tem que cada vez mais valorizar os próprios projetos, né? Então, quando a gente vê um projeto que teve aí um gasto para conseguir estar aqui e está conseguindo se manter, a gente está diminuindo esse valor, a partir dessa colaboração, acho que é essencial. A gente tentar aproveitar o que os próprios alunos estão devolvendo aí, entre aspas, para a sociedade, né? A partir dos projetos de TCC, mestrado. Então, acho que essa relação é essencial, né? E esse ponto da economia colaborativa faz com que a gente, por exemplo, lembre de ajudar na manutenção, então olha a caixinha de água para ver se está acumulado ou não, ajude a avisar se tem alguma fruta que está mais velha ou não, então a gente ajuda também nesse processo. Ainda falando de ações de solidariedade, a Atlética da Unesp em Bauru convida todos a participarem do Doa Unesp, uma campanha de doação de sangue. Ela é realizada em todas as cidades que recebem a competição do Inter. Aqui em Bauru está marcada para esta quinta-feira, dia 23, às 19h, no Departamento de Biologia da Unesp. Lembrando que é preciso seguir as exigências de qualquer doação de sangue, como não estar doente, ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado. Também é preciso levar um documento com foto. Na página do evento no Facebook você encontra a lista das restrições à doação. Então, se você ficou interessado em ajudar, não deixe de participar. Agora a gente vai conhecer o trabalho de conclusão de 3 alunos do curso de jornalismo do campus em Bauru. Eles produziram um livro-reportagem para recuperar a história e as memórias de mulheres que passaram por um abrigo para meninas na cidade de São Manuel. O livro Filhas do Anália Franco, Memórias de um Lar Coletivo, foi escrito por 3 alunos do curso de jornalismo aqui da Unesp em Bauru. A obra resgata a história do lar Anália Franco, que fica na cidade de São Manuel, está em funcionamento desde 1916. E quem nos fala mais sobre essa iniciativa é o Matheus Souza, um dos alunos do curso de jornalismo. Matheus, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente agradece a oportunidade. Matheus, queria que você falasse então quem são os outros 2 estudantes que estão com você nessa empreitada, né? E de onde surgiu a ideia de retratar a história desse lar? Vocês têm alguma ligação com o tema? Na verdade são 2 estudantes, elas são a Natália e a Helena. Elas são 2 meninas, 2 amigas da minha sala. E nós estávamos com outros projetos quando pensamos em contar essa história. Uma amiga nossa veio contar pra gente, a Manuela contou pra gente que a mãe dela tinha sido uma das ex-internas, ela é uma das ex-internas do lar, e começou a contar pra gente um pouco da história. E aí a Natália, que estava conversando com ela no momento, falou: putz, isso dá uma boa história, é uma história que é bacana de ser contada, que dá um livro. E aí ela já me ligou, a Helena estava em um outro projeto, nós contatamos a Helena, falamos: Helena, vem para o nosso grupo, e aí topamos escrever esse livro a 6 mãos. Fala um pouquinho então, como que foi o processo de produção desse livro, o quanto que vocês precisaram se dedicar a cavar as entrevistas com quem passou por lá, fazer pesquisas em arquivos, como que foi? Nós tivemos essa ideia em novembro, dezembro, e já começamos a conversar com a professora Gobi, com a Maria Cristina Gobi, que é a nossa professora orientadora, e já a esquematizar como ia ser escrever um livro-reportagem. A partir disso a gente criou um cronograma que começava em janeiro e terminava no fim de abril, que é fim de abril, comecinho de maio agora, que para deixar o site, né, porque é um site completinho para entrega. Nós demoramos 1 mês de gravações, nós gravamos com 7 entrevistadas, 1 mês mais ou menos de apuração e trabalhar esse material bruto, 1 mês para escrever o livro e depois 1 mês de ajustes para os vídeos e para as fotos e relatório.
Imagino, Matheus, que vocês tenham entrado em contato com muitas histórias íntimas, né, das mulheres que passaram por lá. Vocês encontraram algum tipo de resistência na hora de abordar essas mulheres para poder contar essas histórias? Como que foi a recepção, de uma maneira geral? As meninas que nós entrevistamos todas têm uma boa relação com as próprias histórias. Elas têm muita consciência do que elas passaram ali, mas elas têm uma boa relação com as próprias histórias. Então, a gente não teve muita dificuldade, até por conta do pouco tempo a gente entrevistou poucas pessoas, né? Das 17 mil que passaram pelo lar, por estimativa das antigas coordenadoras, nós entrevistamos só 7. Né? Então foi tranquilo. Só uma delas, a Eunice, que preferiu não dar o direito de imagem pra gente e não gravar a entrevista. A gente fez uma entrevista com ela, mas foi uma entrevista só anotando mesmo o que ela falava e tal, mas sem expor a imagem dela. Sem expor a imagem dela, mas no geral nós tivemos muita facilidade com isso. Para quem não conhece, resume um pouquinho o que é o Lar Anália Franco, a que ele se destinava, porque hoje a função dele mudou, né? O Lar Anália Franco, ele funcionava como uma casa de acolhimento. Ele nasce lá em Minas Gerais em 1916 e vem para São Manuel só em 1924. E ali ele acolhia meninas do estado inteiro, de várias regiões do Brasil também, que chegavam aqui, que às vezes não tinham a presença dos pais, às vezes os pais não tinham condições de criar e elas eram enviadas para esse lar. E elas eram educadas e criadas como se fossem uma grande família, o que fez com que a gente tivesse vontade de contar essa história. Não era um abrigo onde as meninas ficavam lá e eram trancadas, não, elas eram educadas ali, eles tinham vários projetos. Tem uma fase da história delas onde o lar conseguia pagar faculdade para as meninas. Muitas saíram de lá casadas, formadas e com um diploma na mão. Então dá pra gente falar que não foi uma passagem traumática da maioria delas ali, elas lembram até de repente com gosto dessa época delas. Sim. A grande maioria reserva boas lembranças, guarda boas lembranças desse período da vida. Lógico, devemos, né, sempre lembrar que nós estamos falando de meninas órfãs, né? Então, assim, são histórias densas, não são histórias leves, mas que ali dentro elas encontraram um espaço onde elas podiam crescer, se desenvolver com a melhor qualidade possível dentro, né, do que elas tinham. O livro, todas as informações que vocês escolheram, na verdade está num site, né? Queria que você falasse então qual é o endereço desse site, o que as pessoas vão encontrar quando acessá-lo. O site é o filhasdoanalia.com.br. Desde o começo nós idealizamos um livro transmídia, então no decorrer do texto você vai encontrar vídeos curtos de até 2 minutos, com partes das entrevistas que as meninas concederam pra gente. Tem uma galeria de fotos também, que tem umas 60 fotos, mais ou menos, 60, 70 fotos do período que elas passaram ali, e dá para remontar imageticamente também o que era o Lar Anália Franco. O livro, então, é o trabalho de conclusão de curso de vocês, e a defesa vai ser nesta sexta-feira. E uma das pessoas que vai compor a banca de vocês é a jornalista Daniela Arbex. Queria que você falasse qual a importância dela para vocês, o quanto ela inspira vocês, a importância dela também na banca, né? Quando a gente começou a pensar sobre as estruturas que o nosso livro ia ter, a gente começou a buscar livros-reportagem. E um dos livros-reportagem que a gente pegou primeiro para ler assim foi o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E a gente viu ali que dava para a gente fazer um livro a partir dessa história, né? Essa semelhança, que são 2 instituições contadas através das vozes de quem esteve lá dentro. Então, nós entrevistamos as meninas, assim como a Daniela Arbex entrevistou as pessoas que passaram dentro do casarão, né? Nós mandamos um e-mail para ela só para pedir algumas dicas, na verdade. O primeiro e-mail que a gente mandou foi super despretensioso, e ela já respondeu esse e-mail depois de 1 mês, mais ou menos, com o número do WhatsApp dela. A gente conversou com ela, e depois de uma conversa
chamamos ela para fazer parte da banca, primeiramente por Skype, e depois tivemos a possibilidade de trazê-la até aqui para participar da banca. Nós somos muito felizes por ter uma jornalista premiadíssima, né, aqui na banca, avaliando o nosso trabalho. É a primeira banca dela, ela não vai esquecer da gente, a gente tampouco. Bacana. A apresentação de vocês, a defesa de vocês, é nesta sexta-feira, às 15h, na sala 2A. Mas mais à noite, às 19h30, né, no auditório do Departamento de Educação, a Daniela Arbex vai bater um papo sobre jornalismo, né? Então, quem quiser fazer a inscrição, o link é esse que aparece aqui na sua tela. Vai ser bem bacana, então, porque vocês vão trazer um pouco dela também para os outros alunos, compartilhar um pouco do conhecimento dela, né? Sim, ela vai falar sobre os trabalhos dela, vai ser um diálogo sobre os livros que ela já escreveu, né? Um deles, inclusive, está concorrendo ao prêmio Vladimir Herzog. E acho que é muito importante para a gente trazer pessoas que fazem esse tipo de trabalho aqui para dentro, para a gente ver que o trabalho do jornalista, ele não é só ali na redação escrevendo matéria todos os dias, ele também é um trabalho de recontar, remontar histórias e trazer ao conhecimento do público tudo o que as pessoas passam. Que é o que vocês fizeram, né? Matheus, mais uma vez agradeço a sua participação com a gente hoje. Muito obrigado também. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Continue ligado na nossa programação e envie sugestões para a gente pelas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.